Quando o primeiro acorde de guitarra ecoou em Porto Alegre, ficou claro que o Barão Vermelho não estava ali apenas para cumprir mais uma data na agenda, mas para provar porque é uma das maiores instituições do rock nacional. A turnê Encontro chegou à capital gaúcha com a força de um furacão, mostrando que o tempo pode passar, as formações podem mudar, mas a essência do puro rock and roll continua correndo nas veias da banda. O público que lotou o espaço sabia que estava prestes a testemunhar um pedaço vivo da história da música brasileira, e a expectativa no ar era quase palpável. Desde os acordes iniciais, a energia que se estabeleceu entre o palco e a plateia foi de uma sinergia impressionante, daquelas que poucas bandas com mais de 40 anos de estrada conseguem provocar. O que torna essa passagem por Porto Alegre tão emblemática é a capacidade que o Barão Vermelho tem de se reinventar sem perder o respeito pelo seu imenso legado. Mas como uma banda que surgiu nos anos 80 consegue se manter tão atual e arrastar multidões de idades tão diferentes? A resposta começou a se desenhar logo na sequência de abertura do show, quando os clássicos de peso começaram a ser enfileirados um atrás do outro. O som pesado, a cozinha rítmica impecável e os vocais carregados de emoção mostraram que a turnê Encontro não é um caça-níqueis de nostalgia, mas sim uma celebração vibrante de um repertório que ajudou a moldar a identidade cultural de um país inteiro. Ver o público gaúcho, historicamente conhecido por ser exigente com o rock, cantar cada palavra em coro absoluto foi de arrepiar. A banda entendeu perfeitamente o espírito da noite e entregou uma performance visceral, daquelas que deixam os amplificadores no limite e o suor escorrendo. Cada integrante parecia estar em transe no palco, celebrando a oportunidade de estar ali, dividindo aquela energia com Porto Alegre. A turnê Encontro tem justamente essa proposta de resgatar conexões, aproximar velhos amigos e apresentar a força do Barão para quem talvez nunca tenha visto os caras ao vivo no auge de sua forma atual. E quem estava lá pôde sentir que o rock brasileiro continua incrivelmente vivo. Mas para entender o tamanho do impacto desse show em Porto Alegre, precisamos dar um passo atrás e olhar para o tamanho do abismo que o Barão Vermelho cruzou para chegar até aqui. Pense bem. Quantas bandas conseguem sobreviver à perda de grandes ícones, a mudanças drásticas no mercado fonográfico e ainda assim lotar casas de shows mantendo a mesma relevância? O Barão é uma anomalia perfeita na música brasileira. Eles ajudaram a fundar as bases do BR Rock na década de 80, trouxeram o blues e a poesia urbana para o mainstream e mesmo com todas as tempestades, nunca deixaram a chama apagar. Em Porto Alegre, essa história pesou a favor, transformando o show em um verdadeiro documento histórico pulsante. Ao longo da apresentação, a banda soube dosar perfeitamente os momentos de pura explosão com momentos de intensa emoção e conexão íntima com os fãs. Foi um desfile de hinos que atravessaram gerações. É fascinante observar a plateia e ver pais que cresceram ouvindo essas músicas nos vinis e nas rádios dos anos 80 cantando abraçados com seus filhos adolescentes, que descobriram o Barão Vermelho pelas plataformas de streaming ou por influência direta de casa. Essa renovação de público é o maior troféu que uma banda pode receber, e a turnê Encontro está conseguindo esse feito de maneira totalmente orgânica. Não há nada forçado ali, é apenas a força de composições que não envelhecem. A força do repertório é algo que merece um destaque especial. Estamos falando de canções que estão cravadas no DNA de qualquer pessoa que goste de música no Brasil. Músicas que falam de amor, de liberdade, de angústias urbanas e de contestação, com letras que parecem ter sido escritas ontem de tão atuais que permanecem. Em Porto Alegre, cada introdução de guitarra era o gatilho para uma explosão de gritos e braços levantados. A banda soube conduzir o show como o maestro conduz uma orquestra, alternando dinâmicas, acelerando o ritmo quando a galera pedia mais energia e desacelerando para criar momentos de pura catarse coletiva, onde a voz do público ecoava mais alto do que o próprio sistema de som. A importância do Barão Vermelho para a música brasileira vai muito além dos palcos. Eles foram os cronistas de uma juventude que buscava voz em um país que redescobria a democracia. Eles trouxeram uma malandragem carioca misturada com o peso do rock britânico e a alma do blues americano, criando uma sonoridade única. E ver que essa mesma sonoridade, com toda a sua crueza e sofisticação, ainda é capaz de balançar uma capital tão tradicional no rock como Porto Alegre, mostra que o impacto deles é permanente. A turnê Encontro é um lembrete necessário de que o rock nacional tem fundações sólidas e que o Barão continua sendo um dos seus pilares mais resistentes. O clima nos bastidores e a recepção da cidade também deixaram claro que Porto Alegre abraçou a banda de braços abertos.
As conversas nas filas, a movimentação ao redor do local do show e a energia pós-apresentação nas redes sociais provam que o público precisava desse reencontro. Foi uma noite de purificação através da música, onde os problemas do dia a dia foram deixados do lado de fora para dar lugar à celebração da vida e da arte. O Barão Vermelho entregou tudo de si, e o público gaúcho devolveu essa energia na mesma moeda, criando uma atmosfera que certamente ficará marcada na história dessa turnê. Olhando para frente, fica a certeza de que a turnê Encontro ainda tem muita lenha para queimar e muitas cidades para incendiar com seu rock legítimo. O Barão Vermelho mostrou em Porto Alegre que não vive do passado, mas celebra o passado no presente, com os olhos bem abertos para o futuro. Eles continuam sendo relevantes porque nunca perderam a verdade no que fazem. Se você é fã de rock nacional, se essas músicas fazem parte da trilha sonora da sua vida, ou se você simplesmente aprecia a boa música feita com o coração e com a alma, esse é um momento que não pode ser ignorado. Se você gostou de acompanhar essa análise sobre a passagem avassaladora do Barão Vermelho por Porto Alegre e quer continuar por dentro de tudo o que rola no mundo do rock nacional, das grandes turnês e das histórias que marcam a nossa música, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e comente aqui embaixo. Qual é a sua música favorita do Barão Vermelho e qual show deles marcou a sua vida? Quero muito saber a opinião de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.